Muito boa noite, sexta-feira, dia 1º do mês de agosto, mês do desgosto, mês do cachorro louco. Ai, será? Como é que você chama por aí o mês de agosto? O mês da seca no estado de Mato Grosso, né? E na região centro-oeste. Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do programa Agrodebate, sexta-feira, e hoje, inclusive, era para ser pelo menos o primeiro dia de tarifas de 50% dos Estados Unidos contra as mercadorias brasileiras. Inclusive, essa é uma das pautas de hoje, já que o presidente Trump acabou adiando lá para o dia 7 de agosto. Temos mais 6 dias aí para a gente discutir, pensar e agir para algumas alternativas em relação a essas tarifas, inclusive junto com esse adiamento, né, nesse decreto publicado por Donald Trump, que adia para o dia 7 o início das tarifas de 50% ao Brasil, principalmente, que é o nosso foco da nossa conversa. Tem também aí a exclusão de alguns produtos, aí uma lista bem extensa de produtos brasileiros que acabam ficando fora dessas tarifas. A gente vai tentar entender o porquê disso. Vamos explorar bastante seu Bianco hoje, que participa conosco por aqui, já ele chega conosco, mas tem muita informação para a gente falar sobre esse assunto. Vamos lá. Seguindo também, a gente fala sobre uma medida chinesa de comprar um pouco mais de farelo por parte da Argentina, comprando farelo de soja argentino, e pode já deixar o Brasil em alerta. É motivo de preocupação? Ainda não, mas é motivo de ficar de alerta, porque a Argentina pode estar roubando esse nosso cliente aí, viu? A gente vai debater sobre isso e vamos voltar a falar de um assunto que nós pincelamos ontem por aqui também, que é o setor produtivo, né, que pede a sanção integral do licenciamento ambiental. O programa de hoje só está começando. Seu Bianco chega comigo aqui. Seu Bianco, para fazer parte dessa bancada digital. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Tem muita coisa para falar, principalmente de Trump hoje, né? Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Muitas notícias aí com o Trump, com a Argentina surrando nós de lavada aí, dando 5-0 no Brasil aí, mais ou menos, porque tá baixando os tributos deles para pegar mercado, tá com os Estados Unidos também, tá muito companheirismo. Então a Argentina está nadando de braçada, enquanto que nós do Brasil ficamos aí à mercê. Mas vamos trocar umas ideias aí, nós dois. A deriva, ficamos à deriva. Vamos lá debater o agronegócio. O programa de hoje só está começando. Bom, amigos e amigas, vamos lá. O nosso primeiro assunto de hoje, portanto, é o Trump que anunciou novas tarifas para o mundo. O Brasil continua mantendo a maior. A Argentina, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela, tem a menor taxa, mas ela entra no nosso assunto daqui a pouco. Por enquanto, o assunto é Brasil e Estados Unidos. A Argentina entra no nosso debate já. Mas, seu Bianco, nós esperávamos, né, há alguns dias já, o início dessas tarifas no dia 1º de agosto, como anunciado por Donald Trump. Era esperado até ontem ainda, aí, as últimas horas do dia, quando parece que alguma coisa mudou. O Trump veio com um discurso de que ele teve acesso a umas outras informações, aumentou tarifas para outros países, criou tarifas para outros, mas o que é que faz parecer? Na minha opinião, não tinha motivo para Donald Trump, na sua posição de presidente dos Estados Unidos, postergar essa tarifa contra o Brasil. Então, me parece que, mais uma vez, ele está querendo voltar atrás em alguma iniciativa. O senhor vê, de certa forma, também, que Trump aí está
dando para trás, se é que a gente pode falar assim, talvez falou demais, viu que aquilo poderia causar um impacto para a economia americana, e isso faz com que o Brasil também tenha um pouco mais de tempo para que a gente possa se preparar para esse cenário? Jussá, no meu entender, o Trump está sendo cirúrgico. Ele aprendeu com a China que ele não pode taxar tudo, porque ele prejudica em muitos itens, prejudica o próprio público norte-americano. Então, o que é que ele fez agora? Bom, ele lançou isso, ficou para que hoje entrasse em vigor. Aí ontem ele colocou lá 694 produtos brasileiros que não serão taxados. Teremos que estudar também, ver quais são esses produtos, mas o que é que dá a entender? Tem muitos produtos que eles têm a necessidade de adquirir esses produtos. E que se ele não adquirisse, ou se adquirisse com os 50% a mais, iria causar inflação dentro dos Estados Unidos. Ficaria mais caro para os próprios Estados Unidos. Vamos, em alguns fatores, vamos no suco de laranja, um exemplo. Né? Ele não consegue comprar suco de laranja de um outro país com urgência. E também ele não vai deixar a população dele padecendo por essa falta do suco de laranja. Não é uma mercadoria de extrema necessidade? Não é. Mas, logicamente, que o consumidor, ele tem esse costume do suco de laranja, ele vai dar continuidade a isso. Isso mais pensando no consumidor. Pensando na indústria, por exemplo, ferro. O que é que ele precisa do ferro e do aço para fabricar os carros deles? Se ele pagar 50% de tarifa em cima do ferro e do aço, o carro deles para o consumidor norte-americano ficará mais caro, haverá um custo mais elevado do valor dos carros. E a indústria também, desde moradia, o aço, o ferro e aço é usado para isso. Então, quase todos os setores ficariam muito mais caros. Nesses 694 produtos, penso eu que estrategicamente eles colocaram exatamente aquilo que eles mais precisam e que eles gostariam mais. E tem muitos produtos que não são de extrema necessidade para eles. Aí deixa que o exportador brasileiro ou que o produtor brasileiro padeça com isso. Para nós, produtores rurais, qual é o grande problema disso? Principalmente a carne bovina. A carne bovina continua sendo taxada e nessas condições o Brasil vai padecer muito porque irá entrar outras carnes de outros países e aí o povo norte-americano, de repente, abre-se um novo mercado para outro cliente começar essa exportação, vender para os Estados Unidos. E aí nós vamos perdendo espaço. Então, acho eu que o governo brasileiro tem que urgentemente tentar essa reunião. Nós não precisamos e não podemos ficar à mercê de duas pessoas no Brasil, simplesmente por causa de duas pessoas, o povo inteiro brasileiro padecer. Também o Trump está fazendo alguma coisa que a gente até não concorda. Beleza, tá bom, até não concordamos com tudo que o Trump faz, mas precisamos dos Estados Unidos. Então, se a gente precisa, às vezes você não precisa concordar, mas se você não concordar, você também não precisa ficar falando toda hora o que você vai fazer ou desacatar. Então, ao menos, o que é que nós, como brasileiros, devemos fazer? Vamos ficar quietinho no nosso canto e pronto. O senhor falou muito bem de 694 exceções aí, né? O Brasil, por mais que tenha a maior tarifa, também tem o maior número de exceções. São 694 no total, incluindo metais, suco de laranja, petróleo, derivados e aeronaves. E aí a carne, que o senhor estava mencionando agora, eu cheguei a acompanhar uma análise, inclusive, salvo engano, foi no Canal Rural,
que eu vi alguma fala aqui, o diretor do Canal Rural, Giovanni Ferreira, ele lembra que os Estados Unidos ele simboliza cerca de 10% das vendas da carne nacional, sendo que a China a principal compradora, né? De acordo com ele, os norte-americanos vivem um momento de encolhimento do rebanho bovino e, portanto, redução interna de oferta do produto. Ele chega a falar também da possibilidade de mudar o mercado, vamos mudar para a Austrália, mas a gente já mencionou por aqui, também o senhor falou muitas vezes já por aqui, muito bem ainda, sobre isso, que não é fácil e não é do dia para a noite que você muda um mercado como esse. Será que os Estados Unidos também não continua dando um tiro no pé? Na sua opinião, ainda continua sendo sim cirúrgico? Trump está usando as suas atribuições, mostrando o seu tamanho e, do ponto de vista dele, correto. Para o brasileiro isso é ruim. Gerson, é ruim. Eu acho que ele está sendo, igual você falou, ele está sendo cirúrgico. Daqui a pouco ele, agora foi adiado então para o dia 7, né? Talvez até dia 7 lá ele tenha mais alguns produtos que ele possa, que ele vá ampliar essa relação desses produtos. A carne brasileira, você veja bem, eu acho que ele está errando muito na carne brasileira. Por quê? Os Estados Unidos, eles têm um plantel pequeno de boi, né, de gado. A população dos Estados Unidos é 300 e poucos milhões de habitantes, e eles têm aí menos de 100 milhões de cabeças de gado. O Brasil é 210, 212 milhões e temos 220 milhões de cabeças de gado. Tem mais de um por um. Enquanto que eles têm três pessoas para um. Então, eles precisam da carne também. Talvez ele vai deixar o quê? Que a carne fique mais cara. Porém, hoje a carne brasileira é a carne mais barata que entra nos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina. São os dois países que mais baratos. Os outros países, a carne é mais cara. Então, penso eu que nesse fator da carne brasileira, ele está falhando. E penso eu que até lá para o dia 7, ele possa incluir nessa relação aí a carne brasileira. Muito bem. Então, na sua opinião agora, na visão para o brasileiro, o que é que a gente deve fazer, como a gente deve agir, o mercado, na verdade, né? Não o brasileiro, o cidadão comum, que, claro, tem acompanhado essas notícias, mas as indústrias, o governo, quais são os próximos passos aí para esses dias? São buscar alternativas, é uma conversa, porque o governo brasileiro, pelo que eu entendi, ele continua irredutível, continua com aquele mesmo discurso lá de frente, lá do início, por mais que alguns setores já deixaram claro e deram a dica para o governo federal para agir de maneira cautelosa. E aí, quais são os próximos passos aí? E impactos também. Eu acho que mais depende do governo brasileiro e principalmente o governo brasileiro fechar a boca, deixa na mão do Alckmin, que o Alckmin é o mais ponderado, é o mais quietinho. Hoje até, eu vi uma notícia que o governo brasileiro falou que ele não vai, então, pensar muito nessa retaliação, da reciprocidade e tal. Isso é ótimo. E não se fala mais nisso, vamos dizer, deixa quieto. E o Alckmin e daí vai nos Estados Unidos, conversa com o pessoal, porque o Alckmin ele sempre manteve essa postura de negociação. Então, no meu entender, deixa para o Alckmin que a gente vai ser menos prejudicado. E quando você começa, a gente pensa assim, uma fala do presidente da República, o Trump não fica sabendo. Fica sabendo 100%. Quando você citar lá, quando esses discursos que o presidente faz, empolgado para falar para a população brasileira, que nós devemos ser brasileiros, ser honrados, não podemos deixar outras pessoas se intrometer aqui. Isso tudo vai resumidamente para todo o governo norte-americano, vai essas conversas. Então é melhor, não é hora de política, de querer ser eleito, reeleito, não é o momento. Então deixa quieto, vamos... que nossos diplomatas, juntamente com o nosso vice-presidente,
que vão aos Estados Unidos e tentem essa conversação, que o que, no meu entender, os Estados Unidos querem, e é muito bom para nós, é simplesmente colocar um pano quente, um paninho morno em cima de todas essas conversas, e para todos nós aqui, vamos deixar que o Trump não tinha razão, e para o Trump lá ele vai dizer que ele tinha razão e pronto. Voltando aí para a carne, na análise do site Canal Rural, tem uma fala muito interessante que eu gostaria de trazer aqui, que diz do encolhimento. O senhor falou bem da quantidade de cabeças que o rebanho norte-americano possui, inclusive está no momento de encolhimento desses números. Os melhores números foi lá na década de 70, quando eles conseguiram atingir 140 milhões de cabeças, mas hoje eles estão com um número bem reduzido por lá. São o número, já vou achar aqui, são 95 milhões de cabeças hoje. 95 milhões de cabeças, pronto. O Brasil possui mais de 220 milhões de cabeças de gado. E aí esse encolhimento, segundo a análise do site Canal Rural, deve fazer com que os Estados Unidos comprem a carne do Brasil. Porque para conseguir esse mercado australiano, seja qual for, a Argentina talvez, seja um período mais alongado, para garantir a eles. É por isso que às vezes eu estou achando, né, que o Donald Trump, claro, deu essa janela maior para fazer alguma negociação ou outra, ou deve isso voltar a alterar esse decreto, incluir pelo menos a carne brasileira para continuar sem essa tarifa adicional dos 40%, ou para ter um tempo de negociação, que também a negociação é rápida. O duro é o país que vai fornecer a carne, no caso, se adaptar às exigências, né? Conseguir levar de um local ao outro, enfim, não é do dia para a noite. Determinados abatedores, seja da Argentina, do Uruguai ou da Austrália, que são os 3 países mais que têm carne disponível, determinadas plantas, ou como é que a gente diz, determinados frigoríficos, eles estão exportando. E eles têm a capacidade de exportar. Porém, se eles estão matando 1.000 bovinos por dia, não tem capacidade de dobrar isso, passar para 2.000. E se for abatido de 2.000, eles não têm o credenciamento para 2.000. Então, isso demanda muito tempo para que essas plantas, para que a exportação, para que essa carne entre nos Estados Unidos legalmente, com CIP, com todas as exigências sanitárias que todos os países têm. Então, isso leva muito tempo. Então, não é tão fácil assim dos Estados Unidos também dizer, nós vamos comprar da Argentina do quê? Porém, a Argentina está sendo muito competente, tanto em tudo que ela está fazendo com os Estados Unidos. Diplomacia deles com os Estados Unidos, 1000%. Essas exportações, eles começam a trabalhar. E quando você tem o governo favorável, a agilidade de você fazer essa documentação é muito maior. A Argentina não tem todos os entraves que o Brasil tem aqui, que demoram aí 6 meses para sair documentação. A Argentina tem uma agilidade bem mais rápida do governo fazer com que haja Opa, voltou, né, Juscelino? Haja bem mais rapidez para se poder entrar no mercado. Então, deixa eu ver, meu celular está com problema. Ele deve ter virado aí. É que a chamada... A gente vai... Não. Isso. Não, a gente vai resolver para que o telespectador possa te ver certinho. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui dados que a gente teve acesso, né? E está aparecendo até na sua tela.
aproximadamente 35%, né, dos produtos brasileiros serão taxados agora. Antes, o governo americano havia falado e deixado muito claro que eram todos os produtos. Agora a gente fala de aproximadamente cerca de 35% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, né, ampliando aí de forma expressiva o custo de entrada dos produtos nacionais no mercado americano com 50%. Mas vamos lembrar também que essa medida ela também serve como retaliação às políticas brasileiras em áreas como tecnologia e a condução do processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Então tem muita coisa acontecendo aí entre os dois. Seu Bianco, normalizado por aí. Voltamos então. Então, se a facilidade da Argentina que a Argentina tem para fazer essa documentação também não é do dia para a noite, né? E então pode ser até que nós possamos perder um pouco do mercado na carne. Veja bem, o Brasil estava nadando de braçada, vendendo muita carne para os Estados Unidos. Nos primeiros 6 meses deste ano aqui, o Brasil vendeu quase o que se vendeu o ano passado. Então estava num mercado muito bom, numa ascendente muito boa. E o que é que nós precisamos? Que não seja estancado isso, que se continue nessa alavancada e poder se vender essa carne na mesma, dando o mesmo segmento. Não adianta também nós queremos achar que nós não vamos vender a carne para os Estados Unidos, aí a carne vai ficar mais barata aqui. Não vai ficar. Os frigoríficos, eles têm, conforme o mercado vai se ajustando, eles têm a quantia de abate. Se eles estariam vendendo 1.000 quilos de carne, eles vão abater o suficiente para vender os 1.000. Como diminuiu 10% dos Estados Unidos, eles vão abater só 900. Não tem condição de que os Estados Unidos não vão comprar carne nossa, então amanhã vai ter carne, vai ter picanha aí a 20, 30 reais. Não chega, porque a outra ponta, que é o produtor, que é o cara que produz o gado, se a carne vir, se a arroba do boi vir, aí vamos dizer, por 100 reais que seria para a picanha ficar em 30 reais, aí ele vai à falência, aí você quebra a outra ponta. Então tem que ter o equilíbrio entre as duas partes. E os frigoríficos sabem disso. Eles precisam do consumidor final, mas eles precisam também do produtor, porque eles precisam da matéria-prima. E eles não podem perder o consumidor final, mas também eles não podem perder o produtor. Nesse ponto de equilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio que os próprios frigoríficos fazem sempre. Esse ponto que o senhor chegou aí de perda de mercado, caso perca os Estados Unidos, vai continuar aquele excedente que ficaria interno, que deixaria de ir para os Estados Unidos, né, ou para qualquer outra ocasião que fosse. Isso também mostra um outro possível problema, né, da perda de empregos, inclusive, né, de postos de empregos, porque as indústrias já se preparando para isso, porque sabe que será afetada, então já está havendo cortes de emprego, diminui uma desaceleração na linha de produção, isso tudo visando, muitas vezes tem gente, né, tem a visão, tem algumas pessoas que podem pensar no caso de, nossa, mas as empresas só querem saber também de ter lucro, mas ter essa visão de pensamento de lucro, ela também faz garantir postos de empregos. Então, pensando em ter postos de empregos, o lucro sempre é visado. Então, tem esse ponto de vista também. O ponto do lucro é um ponto essencial, é tanto quanto o ponto inicial do produtor e do final do consumidor. Você citou um ponto aí que, vamos lá na carne, então a carne vai ficar mais barata agora. Ela pode até ficar um pouquinho mais barata, porém, se eu estou trabalhando na indústria, a carne estava a 60 reais o quilo e veio para
para 40 ou 50. Mas aí eu perdi meu emprego, como é que eu vou poder comprar carne? Então, a gente tem que analisar isso, que sem produção, sem ter um emprego, sem ter você sempre tem que trabalhar pensando que quanto mais você produzir, mais condição você tem de consumir. Então, vamos produzir mais, vamos consumir mais, porém, vamos trabalhar em consonância, seja produtor inicial, produtor do gado, ou no meio que é a indústria, e no final que é o consumidor, todos eles terão que ter, cada um, seus benefícios. Um para produzir, para ganhar um dinheiro produtor. A indústria precisa e tem a necessidade também de ganhar dinheiro, que ela vai gerar emprego. E esse emprego, ele geraria uma movimentação, por quê? Porque a pessoa, o empregado, ele vai receber seu salário e vai consumir o próprio produto dessa indústria ou de qualquer outra indústria que ele deseja consumir. Muito bem, a gente segue analisando essas informações e com novidades também. A gente deve voltar, né? Esse final de semana deve ter ainda mais informações e na segunda-feira a gente deve voltar a falar sobre esse assunto ainda. Continuamos de olho, seu Bianco. Vamos fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar sobre a China. Será que a gente já pode considerar como uma ameaça ou é o Brasil em alerta, já que a China está fazendo um teste junto à Argentina e está comprando mais farelo de soja argentino? Mas o Brasil envia soja in natura para a Argentina. Isso pode de fato representar um problema para o Brasil? Eu acredito que sim. Está mais fácil para a China comprar, se tiver barato, comprar a soja já processada, já o farelo da soja. Ou é melhor comprar in natura e gerar empregos na indústria e fortalecer a indústria chinesa, hein? Que pergunta! Vamos falar sobre isso já já, o nosso intervalo é rápido. O Agrodebate dessa sexta-feira está de volta. Obrigado a você que continua conosco, você que chega agora. No bloco anterior a gente falou sobre as tarifas de Trump e agora a gente fala sobre a Argentina, que as políticas públicas aí do Javier Milei têm melhorado um pouco o estilo de vida do povo argentino, fortalecido a indústria, geração de empregos. E agora, será que depois de elogios, seu Bianco já em outras oportunidades elogiou as medidas, né, de Milei, e agora a China está num período de teste, está entrando num período de teste junto à Argentina, comprando farelo de soja argentino. E aí no bloco anterior eu fiz essa jogada, né? Eu já quero trazer o seu Bianco por aqui para fazer a pergunta para ele, né? E aí, seu Bianco? É algo que é, como dizem aí nas redes sociais, abrir um triplex na minha cabeça. Vamos lá pensar, o que é que compensa mais para a China, que assinou um acordo essa semana aí para importar 30 mil toneladas métricas de farelo de soja argentino, à medida que os produtores de ração se movimentam para garantir aí o fornecimento mais barato da América do Sul. Pelo menos é o que diz o site da Reuters, né? Hoje foi publicada essa informação. E aí vem aquela pergunta, o que é melhor? É um sinal de alerta, inclusive, para o Brasil, mas o farelo de soja não é um concorrente direto da soja, mas é um concorrente. O que compensa mais para a China? Comprar o farelo, comprar a soja já em farelo, mais barata, dependendo do valor, ou compensa mais continuar gerando empregos dentro do seu país, de maneira interna, incentivando a indústria, comprar in natura para fortalecer a indústria local, ou também garantir de maneira mais barata junto à Argentina, se já conseguir processado. Acho que é um bom ponto de vista. Jussan, a gente pode analisar de dois lados
o chinês ele poderia comprar a soja e pagar um pouquinho mais preço mais caro, e aí ele extrai o óleo e automaticamente ele tem o farelo para suinocultura, para bovinocultura e para todos, para frangos de corte também. Porém, a Argentina ela tem uma boa parte e ela é muito avançada na industrialização e na moagem desse soja. Eles têm muitas indústrias que moem muita soja lá. Então, eles têm que vender o farelo de soja. O farelo de soja, o farelo de soja da Argentina, de repente, ele era um pouquinho mais, não é que seja mais caro, o produtor argentino ganhava menos. O Milei entrou e eles têm uma taxa aí, mais ou menos em torno de 30%, 30 e poucos, tem uns quebrados aí, mais de 30% para exportação. E ele já baixou isso para 24% e tem uma tendência de baixar um pouco mais. O que quer dizer isso? Se a Argentina vendia, o mundo vende o farelo de soja a $350 para a China ou para quem quer que seja, o produtor argentino ele era taxado em 20 e poucos por cento, né, nessa exportação deles. Conforme agora, vamos dizer, esse 7, 8% a menos, então o produtor argentino irá ganhar um pouquinho mais disso. E essa exportação, a China, analisando o lado da China, eles querem, primeiro, ter a garantia que eles vão ter o produto para alimentar os animais deles. Eles não podem ficar sem alimentação dos animais. Para quê? Porque vai faltar lá na frente a carne para o consumidor. Então, eles têm que garantir essa subsistência. E aí, os Estados Unidos, eles não querem comprar dos Estados Unidos. Por quê? Porque estão em guerra. Então, eles começaram a trabalhar com a Argentina. Tem a possibilidade também da Argentina vender. É negócio fechado entre os dois. Ficou muito ótimo. Por que é que o Brasil, de repente, não faz isso? As indústrias de óleo, que podem moer óleo no Brasil, elas são essas indústrias, quase todo o equipamento vem de onde? Dos Estados Unidos. Então, o governo brasileiro também, a indústria brasileira, nunca se ateve a incentivar essa grande quantidade. Nós temos uma produção fantástica de soja, porém nós moemos menos do que a Argentina. Nós produzimos 5 vezes mais do que a Argentina em óleo e em soja produzimos 5 vezes mais e em contrapartida moemos menos do que eles. Então, o que é que nós precisamos? Nós, como brasileiros, industrializar essa soja e vender o farelo diretamente para a China, nós. E a Argentina está um pouquinho mais na frente. Por quê? Porque eles têm essa industrialização já há anos, já vem bem compactado com essa produção de óleo e de coisas. Eles industrializam muito bem a soja lá na Argentina. E esse ponto de vista, seu Bianco, olha só, a gente está falando de industrializar o nosso produto aqui, né? Gerar mais indústrias, as indústrias vão fazer gerar mais impostos para o Brasil e vão fazer gerar mais empregos também. Por que é que isso não acontece se a gente sabe que é tão fácil, né? Aliás, a gente está vendo facilmente, está aqui, ó, a informação está aí, está fácil a gente entender. Por que colocar na prática está sendo tão difícil? Falta capital para o empresário brasileiro, falta capital para você montar essa indústria. E esse capital deveria vir de onde? Principalmente do governo brasileiro. Ou se o governo brasileiro não quisesse emprestar, não tivesse recursos para emprestar, o governo deveria fazer o dever de casa dele, gastar menos, que daí gera menos inflação, que daí o juro é mais barato. E aí, dessa maneira, virão investidores de outros países, trarão o dinheiro aqui para dentro, para o Brasil, e você poderá pagar a um juro normal que dê viabilidade de você montar a sua indústria. Agora, como é que o brasileiro vai montar a indústria se taxa Selic 15%, mais o spread do banco, vai dar 20 e poucos por cento ao ano, 24% ao ano, 2% ao mês. Não tem indústria que tenha capacidade de pagamento para você
que se pague isso de 6 a 8, de 6 a 10 anos. A viabilidade de qualquer uma indústria é que você pegar todo o dinheiro emprestado e aquilo que você vai produzir te dê renda suficiente, lucro, aquilo que nós falamos há pouco, lucro que você pague o capital que você pegou emprestado e mais o juro. Isso no máximo em quanto tempo? No máximo em 10 anos. Então isso que está faltando. E para o Brasil, sendo esses juros altíssimos como nós temos, nada é viável, nada você consegue nos 10 anos pagar, pegando esse capital emprestado e montando essa indústria, seja ela qual. Nenhuma das duas aí consegue dar viabilidade a esse projeto. E a redução de impostos, aí, como foi o caso que Milei fez lá, reduzindo de 31% para 24,5%, né, dos impostos com exportação, tornando o farelo de soja argentino mais atraente globalmente, faz com que os olhos do mundo fiquem um pouco mais voltados para lá. A gente não está falando de uma ameaça iminente hoje, mas a longo prazo isso pode representar, sim, um perigo ao Brasil. Jossan, eles estão criando empregos para eles, gerando renda, impostos e tudo, e você, antes de você mandar para fora simplesmente a soja, você manda o óleo de soja e também o farelo com, agregado a isso, o emprego que você deu para a sua população e a condição de você ter mais, agrega mais valor em cima. Eu não fiz essa conta, mas vamos dizer, você vende uma saca de soja em números reais hoje a R$100. Se você vender o óleo de soja e se você vender o farelo de soja, você vai arrecadar R$150. Então, o que tem para o governo? Tem mais impostos, gerou dentro disso para você fazer esse trabalho, gerou emprego, gerou renda, movimentou caminhões, fretes, navios. Então, tudo isso gera mais renda e mais impostos para o próprio governo. Por isso que é vantajoso que o governo baixe a alíquota, porém ele vai até arrecadar mais. Por quê? Porque a quantidade exportada será muito maior do que a quantidade bruta que ele exportaria. E essa guerra comercial, essas tarifas de Trump, tem alguma coisa a ver com isso tudo, na sua opinião? Sempre tem, né, Jussão? Apesar de que a indústria argentina, ela vem há muito tempo preparada para isso, né? Mas o Trump sempre, ele, como nós falamos no bloco anterior, ele é cirúrgico. E nós, o que é que nós devemos pegar? Nos alertar e conseguir ver se a gente consegue ser menos independente e fazer aquilo que o Trump está fazendo. O Trump está comprando de nós, ou não taxando, aqueles produtos essenciais que ele precisa. Então, nós também poderemos fazer e comprar dele simplesmente o produto que nós precisamos. Olha, um exemplo de que o Trump falou muito lá, por exemplo, é o quê? Que nós taxamos o álcool num percentual muito alto de aquisição do álcool norte-americano para o brasileiro. O Brasil hoje, com a produção de álcool de milho, coisa está sendo, quase não precisa. Então, o que é que pode ser fazer? Que é uma jogada estratégica, fala, não, então o álcool eu vou isentar de taxa de importação. O que vai acontecer, principalmente para o sul do país? Poderá vir álcool mais barato dos Estados Unidos e ao invés de você, lá no sul do país, abastecer com gasolina, você abastece com álcool, que é o álcool vindo de onde? Dos Estados Unidos. Vai chegar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, um álcool mais barato do que do Centro-Oeste, que daí teria esse custo de levar lá. Isso são jogadas que o governo estratégicas que o governo não pensa, que seria muito bom para se gerar uma amizade maior. Eu aposto com você que se você chegar lá, se o Alckmin chegar nos Estados Unidos e falar, olha, o imposto de você de álcool, nós resolvemos zerar o imposto de importação de álcool de vocês. Pelo menos você mostrou uma boa vontade
de você fazer uma boa negociação. O que é que vai custar isso para o povo brasileiro ou para a indústria de álcool brasileiro? Quase nada. Muito bem, bom ponto de vista aí, seu Bianco, trazendo a respeito das negociações aí, né, voltamos a entrar no assunto aí das tarifas e etc, mas enfim, estamos de olho aí, então, portanto, em China, que por enquanto, junto da Argentina, uma compra de teste, um acordo de 30 mil toneladas, que vai funcionar como teste operacional e comercial. Aí, se passar nos critérios, né, de inspeção, tem quarentena também, né, pode abrir espaço aí para as remessas e um fluxo aí mais consolidado de exportações argentinas. Continuamos de olho e prontos a analisar novas informações. Vamos fazer mais um intervalo comercial, seu Bianco, e agora a gente vai voltar a falar no próximo bloco, na verdade, a gente volta a falar sobre um assunto que nós pincelamos ontem, que foi o licenciamento ambiental. Tem entidades do setor produtivo que estão pedindo a sanção integral do projeto de lei, né? Marina Silva disse que não vai acontecer. Vamos falar mais sobre isso. Temos um tempo maior hoje para falar. A gente volta já. O Agrodebate dessa sexta-feira está de volta. Você continua conosco? Por favor, continue aí. Temos mais quase 20 minutos aí, 15 minutinhos aí de debate para a gente continuar por aqui. O nosso programa, continue conosco. O programa tem ainda tempo aí para a gente debater, e o assunto da vez agora é o licenciamento ambiental, né? Que, segundo informações, o Lula deve vetar em alguns trechos daquele projeto de lei que a gente já havia falado por aqui. Mencionamos ele já em outras oportunidades, conversamos com o Neri Geller em outra oportunidade também. E agora falta a sanção presidencial, né? Depois de passar pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, chega até o presidente, que deve sancionar. A gente já até explicou isso por aqui. Ele pode sancionar o texto integralmente ou vetar alguns trechos. E segundo Marina Silva, o presidente deve vetar trechos desse projeto de lei do licenciamento ambiental. Ela disse na terça-feira, nessa terça-feira dessa semana que passou, que o presidente Lula ele deve vetar alguns projetos. E segundo a ministra, a decisão do governo é preservar o licenciamento ambiental. Segundo a ministra, né, a decisão do governo é essa. Ela disse: já existe uma decisão, a de que é preciso preservar o licenciamento ambiental brasileiro, de que é necessário não demolir uma das principais ferramentas de proteção ambiental no Brasil, de não criar uma situação de insegurança jurídica generalizada, de que é necessário que se respeitem as leis existentes. Muitas delas nem podem ser alteradas da forma que foi proposto, afirmou Marina. E para ela, essa eventual sanção do projeto representa a demolição, aí, portanto, da legislação ambiental brasileira. Seu Bianco volta a conversar comigo sobre isso. Seu Bianco, no programa de ontem, dessa quinta-feira, dia 31 de julho, a gente conversou sobre isso. O senhor voltou a mencionar, né, o fato de que o senhor usou até muito bem o exemplo, né? O produtor, aquela pessoa que tem uma propriedade rural, ele está dando aval, ele está assinando o cheque, ele está falando: eu dou fé, eu estou dando fé pública de que essa informação é correta, e essa é a tendência dessa nova ferramenta que, se aprovada de maneira integral, né, sancionada de maneira integral pelo presidente da República, deve começar a acontecer, que é aquela pessoa que tem a terra, ela dá fé de algo.
E aí a Marina Silva, ela vem com esse discurso e durante aí um evento ela afirmou que o governo estuda uma medida para substituir as mudanças na legislação, mas ela não deixou claro se a proposta será encaminhada para uma medida provisória, um projeto de lei. Ela disse assim, ó, seu Bianco, não basta vetar, é preciso vetar e ter algo para colocar no lugar. Não dá, aliás, não está sendo vista apenas a questão do veto, mas como reparar adequadamente aquilo que porventura venha a ser mudado. E aí? Jussa, a grande vantagem dessa lei é que esse fator que você falou aí da autodeclaração, né? O produtor rural, qualquer empresário, ele autodeclara que está dentro da lei. O que a Marina Silva está dizendo aí, que vai se mudar tudo, não tem. Isso é mais ou menos, essa autodeclaração, ela vale para de pequenos impactos, pequenas atividades. Agora, eu vou montar uma indústria, vou extrair petróleo, vai ser um negócio. Ele vai ter que passar por todos os órgãos do governo como é hoje. E daí isso demora quanto? De 6 meses a 1 ano ou até mais. Qual é o grande problema hoje? É a burocracia e a demora de você ter essas licenças. Com a autodeclaração, o que é que acontece? Hoje você tem que fazer o projeto todo completo, manda para as instituições e elas vão levar um tempão para te dar a resposta. Eu, com a autodeclaração, eu dizendo que eu estou e que vou cumprir com as leis, automaticamente eu posso iniciar minha atividade. Hoje, você precisa de licença ambiental para toda e qualquer atividade que seja mesmo que seja de pequeno impacto. A gente costuma falar muito de uma oficina mecânica. A oficina mecânica, ela tem lá que ela pode derramar um óleo do carro que ela tá arrumando um motor. Esse óleo eu preciso, então, da destinação a esse óleo, eu preciso fazer um projeto, por engenheiro, por tudo, uma papelada incrível e de muita demora para que eu consiga essa licença. Hoje, se eu quiser, então, montar uma indústria de pequeno impacto, eu autodeclaro que eu vou dar destinação a esse óleo ou a isso que eu quiser, e daí eu vou dizer para onde que eu vou entregar e automaticamente eu vou declarar isso e automaticamente eu me obrigo a cumprir com essas exigências. Quando você faz o projeto, também você fala isso. Porém, o projeto você só precisa daí da assinatura de todos esses órgãos ambientais. Eu fazendo essa autodeclaração, automaticamente posso dar sequência à construção, à minha industrialização. Então, isso faz com que haja o quê? Muita agilidade. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, falamos e são todos projetos de pequeno impacto. Na nossa região, nós vimos muitas estradas sendo asfaltadas. Esses asfaltos, para que não tenha uma curva aqui, de 90 graus, que nessa curva haja muito perigo, que cause muitas mortes lá no futuro, de repente você precisa encurtar caminho e fazer com que não haja essa curva, passando reto, e automaticamente aí você precisa o quê? Tirar essas árvores que tem na lateral. Mas isso, numa estrada de 20, 30 quilômetros, são quanto? 200, 300 metros. Então veja o impacto disso. Não tem impacto. Né? Então isso, vamos dizer, quem fez esse projeto, quem fez o projeto de asfaltamento, ele vai autodeclarar que vai fazer corretamente aquilo. É isso que é o pequeno impacto, é isso, a agilidade para daí você poder fazer esse asfalto que vai beneficiar quem? Todas as pessoas de determinada comunidade. Então, o que a Marina Silva está querendo dizer ela está vendo que o ministério dela está perdendo credibilidade ou perdendo os serviços. E eles querem de muito tempo, eles querem dizer que eles
foram eles que cuidam da natureza e tal. Se eles aprovarem esse projeto, ou se eu fizer a autodeclaração, o impacto será o mesmo. Porque o que a gente está falando é na mudança do sistema, na verdade, né? Porque aquilo vai acontecer, o que vai mudar é o órgão que vai fiscalizar, que a gente vai acabar economizando com esse novo projeto de lei, a gente vai acabar economizando, sem ter necessidade, portanto, de órgãos irem lá fazer um estudo do impacto ambiental. O produtor, ele já vai fazer isso e vai bancar isso tudo. Então, a gente está falando de uma economia para o país. E aí, o que mais parece é algo aí, né? Uma disputa por uma atitude, um ato político de tentar demonstrar, assim como as ONGs fazem muito, né? Não de todas as ONGs, mas aquelas ONGs mal intencionadas, que querem trazer só o caos, na verdade, né? Nós somos os detentores da verdade e nós estamos buscando por medidas que vão fazer nos salvar. Mas e aí o resto do mundo está fazendo alguma coisa para salvar? O que mais parece isso é demagogia do que uma tentativa de governar de maneira boa para todos. José, o compromisso com a preservação vai continuar. Nós somos o país que mais preserva e tudo. O que nós estamos querendo hoje? É só eliminar os entraves, certo? Destravar o desenvolvimento, acelerar o desenvolvimento, gerar empregos, né? Essa autodeclaração nós fazemos no nosso dia a dia, todo momento e toda hora. Nós comentamos ontem, né? Bom, quando você faz seu imposto de renda, você faz uma autodeclaração, você está dizendo ao governo que você ganhou tanto por mês e que você gastou tanto com médicos assim. O que é que tem? Você fez a autodeclaração, pagou seu imposto, pediu sua restituição. Normalmente, se o governo pegar você que você não, vamos dizer, se você receber um dinheiro a mais e você não declarou no seu imposto de renda, o governo vai te pegar e você paga as isenções, certo? Quando você paga todas as empresas hoje, se você falar com qualquer empresário, toda empresa ela paga PIS, COFINS e FINS social. Como que é isso? É uma autodeclaração. Ela diz, nesse mês eu vendi 10 mil reais, então tanto por cento das minhas vendas irão para os impostos, tá? E qualquer outra atividade que você... Nós demos o exemplo ontem do cheque, né? Eu falei para você do cheque, mas vou falar de novo. Quando você emite um cheque, você está dando uma autodeclaração de que eu estou emitindo um cheque de R$1.000, eu tenho lá no banco saldo suficiente para esses R$1.000. Isso é uma autodeclaração. Eu dei um cheque para você, esse cheque vai no banco, não tem saldo, volta. Eu devo arcar com as sanções disso. Você pode me executar judicialmente, pode me cobrar juro, pode cobrar multa, entendeu? Agora, quando eu te dei o cheque, eu estava te fazendo simplesmente uma autodeclaração. E é isso que o ambiental está fazendo. É isso que os governantes nossos, os deputados nossos, fizeram isso para que haja essa agilidade e que ninguém vai cair fora do compromisso da preservação que existe até hoje. Muito bem. Isso também me lembra muito, eu já até mencionei outras oportunidades por aqui, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos agem muito dessa maneira. Se você arca pelo que você disse, se você dá uma informação que não é verdadeira diante de um policial ou de qualquer outra pessoa, você pode, de fato, ter sanções aí contra você só pelo fato de você ter feito aquele alerta. Aqui no Brasil as coisas são muito diferentes, né? Eu vou justificar porque eu estava daquele jeito, porque eu estava daquele outro. Agora, nos Estados Unidos não tem isso, né? Não é querer vangloriar demais os Estados Unidos, porque eu não sou um grande fã também, mas tem coisas que a gente tem que pegar como exemplo. Isso são coisas que são culturais. Então o Brasil tem que aprender, nós brasileiros temos que aprender que a verdade é sobre tudo. Não adianta aquela história velha da lei de Gerson, de eu querer
levar vantagem em tudo, não pode ter. Então, hoje em dia, nós devemos ter o quê? Que a nossa palavra vale muito mais do que qualquer documento que você possa escrever, né? Eu queria só me acrescentar aí, Jussão, não sei se nós temos tempo, sobre a COP30, né? Hoje eu estava vendo que está tendo uma polêmica agora, que o pessoal não quer que a COP30 seja realizada em Belém, e eles começaram a inventar umas histórias aí que agora, porque os hotéis começaram a ficar muito caros, as casas, o aluguel de uma casa lá, eles querem 30 mil reais por não sei quanto tempo. Esses preços são preços, se você for numa praia, em qualquer lugar, alugar uma casa, um apartamento, eles são preços que... Então, hoje o mundo não está querendo vir a Belém, por quê? Porque em Belém eles vão ver a Amazônia completa, eles vão ver e vai ser mostrado ao mundo que nós preservamos. Então, eles estão arrumando desculpas para que não seja mais Belém, que seja qualquer um outro lugar no mundo, para que essa COP30 seja realizada em outro local. Talvez nem no Brasil eles não querem que seja. Por quê? Porque eles não querem dar voz ao brasileiro, para a gente mostrar o que é que nós temos, o quanto nós preservamos e como que nós produzimos muito com muita preservação. Continuamos aí então de olho para que a gente possa fazer um bom trabalho perante ao mundo, falando desse assunto de COP30, né? Porque também ela gera medo para nós também, né? Ao mesmo tempo que também é uma oportunidade, se a gente não souber trabalhar bem aí, ela é um tiro que pode sair pela culatra, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Seu Bianco, nosso tempo vai se encerrando, tempo para suas considerações finais nós temos. Então, Jossan, de tudo isso que a gente conversou, eu tenho muito um sonho, uma coisa que o governo brasileiro seja mais coerente, que vá para os Estados Unidos, que principalmente que deixe nas mãos do nosso vice-presidente Alckmin, para que lá ele possa com diplomatas, fazer um acordo, porque senão quem vai padecer mesmo é nós, o povo brasileiro, aquele que trabalha, aquele que sua, aquele que produz. Então isso causará muito prejuízo para nós. Esperamos que até dia 7, 8 aí a gente consiga resolver tudo isso e da melhor maneira possível. Vamos ver como é que vai ficar. Temos esse final de semana, o programa de hoje está acabando. Na segunda-feira, de noitezinha, a gente está de volta então para falar de novos desdobramentos. Seu Bianco, obrigado por hoje. Bom final de semana. Obrigado para você, Jussão. Obrigado a todos que nos assistiram e até segunda-feira. A você, telespectador, obrigado pela sua companhia também. Tenha um ótimo final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá.